Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, dando sequência à nossa apostila Enem por habilidades, na página 40, nós estamos na habilidade 4, né? Dei uma lida ali nessa habilidade do Enem, é o exercício 11, um dos mais difíceis que eu vi até agora, tá bom? E eu considero esse exercício, na verdade, além do nível de dificuldade do Enem. Tá? Eu não me lembro de ter visto um exercício nesse nível de dificuldade no Enem. Acho que ele é mais pertinente a FUVEST, outros vestibulares aí. Apesar de estar na nossa apostila, vai ser legal trabalhar alguns conceitos de teoria dos conjuntos. Inclusive, eu deixo para vocês aí, se ainda não tiveram essa aula vista novamente esse ano, deixem marcado aí para vocês pesquisarem, né, a teoria dos conjuntos, o princípio da inclusão e exclusão. Dei uma estudada nesse princípio, porque ele é importante quando você precisa trabalhar na teoria dos conjuntos num nível mais abstrato, sem valores muito concretos, tá? Que a gente vai precisar dessa ideia para resolver esse exercício, ok? Teoria dos conjuntos, ali, o diagrama de Venn, é bem facinho, né? Todo mundo domina bem isso. Mas quando chega no nível desse exercício aqui, ele dá uma complicada e precisa ter uma base matemática mais forte, já mais enraizada, tá bom? Para a galera que é de exatas aí, sugiro uma atenção especial nesse exercício aqui, tá? Bom, um concurso para professores é dividido em 3 etapas de prova: escrita, oral e de títulos. Então, já vou montar o diagraminha de Venn aqui, ó. Escrita, vou fazer aqui de outra cor, oral, e o último é de títulos, né? Vamos fazer em azul aqui, de títulos. Ok, você até pode colocar umas letras aqui, né? A, B, C, D, E, F e G, se você quiser. Mas não precisa, tá? Dá até para seguir por esse caminho, mas eu acho um pouquinho mais complicado. Bom, vamos lá. Se um candidato reprova em todas as etapas, ele é desclassificado do concurso. Ok. Caso contrário, o candidato é classificado de acordo com a quantidade de provas em que foi aprovado. Dos 13.500, então essa informação é importante. Dos 13.500 inscritos que participaram do concurso, 3.300 foram desclassificados. Então, vamos subtrair esses 3.300 e eu sei, então, que dessa conta aqui sobraram 10.200, ok? Então, eu tenho 10.200 foram aprovados. Então, nesse diagrama aqui, ó, somando o E, o O e o T, né, já subtraído ali ó, as intersecções, né, a quantidade de elementos total ali que passaram, né, que foram classificados nesse concurso, dá um total de 10.200. Então, até posso colocar aqui, ó, número de elementos de E unido com o número de elementos, né, de O, união com elementos de T, vai dar os 10.200, ok? Isso aqui vai ser igual, né? Aqui que entra o princípio da inclusão e exclusão. Eu vou colocar aqui, ó, número de elementos de E esse número de elementos de E, pessoal, no princípio da inclusão e exclusão, entra aqui para mim a intersecção, tá bom? Entra ali, por exemplo, o A, né? E entra as intersecções. Então, tá tudo embutido, número de elementos de E, né? Da prova escrita. Mais número de elementos de O, lembrando que aqui está entrando a intersecção, mais o número de elementos de T, entrando a intersecção aqui, menos a intersecção de E com O, menos, acho que não vai caber aqui, deixa eu apagar isso, então vamos lá, número de elementos de E unido com elementos de O, unido com elementos de T, né, que nós já vimos que vale 10.200, né, vai ser igual ao número de elementos de E, valendo a intersecção,
somando a intersecção, mais o número de elementos de O, mais o número de elementos de T, menos as intersecções, então eu vou subtrair as intersecções aqui, né? Número de elementos da intersecção de E com O, menos a intersecção de E com T, menos a intersecção de O com T. E aqui eu somo, eu vou deixar aqui em cima que não coube ali, a intersecção de E com O e T, né? Que é o meu G ali, né? A intersecção de E, O e T, ok? A intersecção dos três ali, que é aquele Gzinho ali, tá ok? Por que que eu somei, né? Por isso que eu falo para vocês voltarem lá na teoria, né? Do princípio da inclusão e exclusão, que eu estou voltando pelo seguinte, eu adiciono, quer dizer, pelo seguinte, quando eu estou subtraindo a intersecção aqui, ó, quando eu subtraio aqui a intersecção de E com O, eu subtraio toda esse E e G aqui, ó. Eu subtraio os dois. Então, eu subtraí a intersecção dos três. O G saiu aqui, né, nessa subtração. Quando eu subtraio a outra intersecção E com T, novamente em E com T aqui, está indo o G e o D. Então, o G está saindo novamente. Então, toda vez que eu estou tirando a intersecção ali, eu estou subtraindo o G. Então, no final, eu somo ele de volta, né? A intersecção do E com O e o T. Eu somo ele de volta. Esse é o princípio da inclusão e exclusão que eu sugiro que vocês retornem lá. Bom, nós vimos que esse valorzinho aqui é 10.200. 10.200. E nós sabemos o seguinte, que essa intersecção aqui, ó, ou melhor, esse número de elementos de E, ele informa para mim no problema aqui, ó, dos 13.500 inscritos que participaram do concurso, 3.300 foram desclassificados. 5.800 foram aprovados na prova escrita. Então, aqui eu tenho 5.800, ok? Depois eu tenho 4.900 na prova oral. Então, aqui eu tenho mais 4.900. E na prova de títulos, eu tenho prova oral, 4.200 foram aprovados na prova de título, 4.200 na prova de título, ok? Beleza, vamos ver quanto dá isso, né? Eu tenho aqui 5.800 mais 4.900 mais 4.200. 14.900. 14.900. Então, eu tenho que só nessa partezinha aqui, ó, do soma dos elementos, onde está entrando as intersecções, eu tenho 14.900, 900 pessoas, né? Só que o meu resultado tem que ser 10.200. Portanto, aqui nas intersecções, olha, aqui nas intersecções, eu tenho a diferença, né? 14.900 menos 10.200, eu tenho uma diferença de 4.700. 4.700. Então, essas intersecções aqui, né? Que é aquele número de elementos das intersecções e tal, somando com o final, tem que dar 4.700, ok? Menos 4.700, porque aí 14.900 menos 4.700 dá os 10.100. Bom, vou multiplicar por menos 1 ali para poder ficar tudo positivo. Então, eu tenho o número de elementos de E intersecção com O, mais o número de elementos de E intersecção com T, mais o número de elementos de O intersecção com T, menos o número de elementos de E
intersecção com O, intersecção com T, é igual a 4.700, ok? Foi isso que a gente descobriu lá em cima, naquela expressão do princípio da inclusão e exclusão, que aquelas intersecções ali dão 4.700. Veja que apenas eu somei aqui, né? Fiz a mesma coisa, troquei o sinal aqui de menos para ficar tudo positivo ali, inclusive o resultado, ao invés de menos 4.700, ficou positivo 4.700. Bom, beleza. Mas veja aqui, 4.100 pessoas, ele está dizendo para mim ali, ó, que 4.100 pessoas foram aprovadas em pelo menos 2 dessas provas. Então, gente, esse 4.100 é a quantidade de pessoas que estão nas intersecções. Por quê? 4.100 pessoas foram aprovadas em pelo menos 2 provas. Quando ele fala pelo menos, é porque pode entrar também aqueles que foram aprovados nas 3, tá bom? Então, pelo menos 2, podem ter aqueles que foram aprovados em 3. Então, são todas essas intersecções aqui, ó. Todas essas intersecções aqui dá um total de 4.100. Mas, ué, eu tenho um problema. Eu descobri aqui, ó, que pelo princípio da inclusão e exclusão, eu cheguei em 4.700. Tá mais do que os 4.100 que ele está dizendo. Essa diferença de 600 é exatamente o meu valor de G, que é a intersecção dos 3, ok? A intersecção dos 3 é a minha diferencinha, tá? É a minha diferencinha. Vamos fazer um exemplo aqui, e a minha alternativa é B de bola, tá, ok? Então, veja, se eu pegar ali só as intersecções, né? Eu cheguei em 4.700 pelo princípio da inclusão e exclusão, porque está somando, está repetindo ali 2 vezes o valor de G, tá bom? O valor de G ele é 600, ok? Ele é 600, mas nesse princípio da inclusão e exclusão ele está sendo somado 2 vezes, por isso que deu essa diferencinha aí. Era para ser 4.100, deu 4.700. Eu vou fazer um exemplo aqui, só para a gente ter uma noçãozinha de como que isso aparece realmente, essa somar 2 vezes ali a intersecção dos 3, tá bom? Vamos pensar aqui, ó. Tem aqui as 3 circunferências. Deixa eu fazer maior aqui, mais bonitinho, que eu não gostei dessa circunferência aqui. Fazer ela com o recurso certo. Então eu tenho a primeira, segunda, a segunda e a terceira bolinha. Beleza, aqui já dá. Então faz de conta, tá? Vou chutar uns valores aleatórios aqui. Para aqui tal escrita, oral e títulos, tá? Eu sei que a intersecção ali tem que dar 4.100. Vou jogar os 600 aqui, que é o valor que a gente achou, e vou chutar outros valores ali, tá? Vou chutar aqui 1.000. Aqui eu vou chutar 500. E aqui eu joguei um valor de 2.000. Então, veja. Se eu somar, né, 2.000 mais 1.000, 3.000, mais 1.100, 4.100, né? As intersecções ali bonitinhas. Agora, veja. Se eu pegar o número de elementos de E e O, né? E e O, vamos fazer a união ali. Eu tenho E com O, 1.600, ok? Eu tenho número de elementos de E união com T, eu somo os dois, eu tenho 1.100. 1.100, ok? E união com T, 1.100. E eu tenho número de elementos de O com T,
eu tenho mais 2.600. Veja, se eu somar isso aqui, 2.600 mais 1.100 mais 1.600, eu tenho um total de 5.300. E 5.300, se eu subtrair aqui, ó, menos 2 vezes 600, né? Menos 1.200, então. Dá os 4.100. Ok? Então, é isso que aconteceu lá em cima. Por isso que deu aquela diferença. Veja, ó, nada mais aconteceu aqui do que somou 2 vezes os 600, que foi a intersecção dos 3 elementos. Então, por isso que dá aquela diferença de 600, que é exatamente o valor da intersecção dos 3, e que é o que o meu enunciado pedia, né? Vou voltar aqui em cima. No enunciado, a quantidade de candidatos que conseguiu aprovação nas 3 etapas da prova, né? Então, nas 3 etapas da prova, é a pergunta do problema, a aprovação nas 3 etapas da prova foi um total de 600 estudantes. Bom, eu considero esse exercício de um nível muito alto, tá? Para resolver ele, eu mesmo levei muito certo tempo, retomei ali um raciocínio, tem que dar uma quebrada na cabeça e tal. Então, sugiro que voltem no princípio de inclusão e exclusão. Galera que é de exatas aí, seria interessante ter um domínio bom desse tipo de conteúdo, tá bom?